Bíblia, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, segunda aos Coríntios, capítulo 6, Atos, Romanos, Coríntios, segunda carta aos Coríntios, perdão, irmãos, capítulo 12, tá? A partir do versículo 6, capítulo 12, a partir do versículo 6, amém. Aí, tem um grilinho de fundo aí, hein? Vê se consegue matar esse grilo aí. Amém? Todos acharam aí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 6 até o versículo 10, a princípio, tá bom? Apóstolo Paulo dizendo, ele diz assim: pois se eu vier a me orgulhar, não serei louco, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou me ouve. Versículo 7, e para que eu não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, algumas traduções dizem alegria, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, de maneira sobrenatural. Pai, que eu diminua e que tu cresças, e que a tua palavra, Senhor, nesta manhã possa penetrar no nosso coração como um punhal, e que nós possamos sair aqui desta manhã renovados, cheios da tua presença, no santo nome de Jesus. Que eu possa ser, Senhor, a sua boca nesta manhã, no santo nome de Jesus. Faz mais uma vez, amém e amém. Irmãos, existe uma palavra que talvez não, com certeza você tenha ouvido muito ao longo dessa sua caminhada com Cristo Jesus. Uma palavra que, infelizmente, nos dias de hoje, ela é usada de uma maneira muito distorcida e muitas vezes fora daquilo que é o seu verdadeiro significado, que é a palavra graça. A nossa igreja se chama Comunidade da Graça, e se tem uma palavra que o crente conhece bem, que o crente tem intimidade, tem liberdade, é com a palavra graça. E nós entendemos muito bem, você desde o seu início da sua caminhada cristã, você que era da escolinha dominical, você que se converteu, que veio na igreja desde criança, e você que se converteu mesmo depois de adulto, se tem uma palavra que você ouviu muito falar a respeito, é a respeito da graça. E o que é a graça? Todos nós sabemos que a graça é uma bênção imerecida, é um favor imerecido. Eu sempre tenho falado aqui, tenho ensinado para todos vocês, e tenho relembrado para aqueles que já sabem, que o nosso destino, nós já estávamos fadados à morte, fadados ao pecado. Entretanto, a graça salvadora nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou, e por causa desta graça, nós temos a certeza e a convicção de que um dia vamos morar com o Pai no céu. E como que isso funciona, irmãos? A gente precisa ter um entendimento que todos nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, do mais pequeno, desde a criança de colo até o adulto, todos nós já nascemos com uma natureza má e perversa. Isso foi quebrado. O projeto original de Deus foi interrompido lá no Éden com Adão e Eva. Então, o homem já nasce, o ser humano já nasce com uma natureza má e perversa. Então, por isso que ele precisa se arrepender dos seus pecados, por isso que ele precisa ter uma experiência com Deus, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para lá no final da sua vida, quando ele for arrebatado ou recolhido ou partir dessa terra, saber e ter a convicção de que vai morar com o Senhor.
Então, a graça é exatamente isso, irmãos. Esse é o maior exemplo da graça sobre a nossa vida. Mas existem outros tipos de graça na minha e na sua vida. Existe essa graça que eu acabei de falar, a graça salvadora. Aquela que um dia nos tirou de um mundo pecaminoso, nos tirou de um mundo que nos levaria à morte, às vezes não morte física, mas a morte espiritual, distante do Senhor Jesus. E existe a outra graça, que é a graça sustentadora. Eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades, são tantas lutas da minha vida, tantas lutas da minha família. Entretanto, existe uma graça sustentadora que me mantém de pé, que me mantém firme, que me mantém caminhando e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Existe uma graça educadora, que é a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, aquela graça que nos faz ter discernimento para tomar as melhores decisões. Quantas vezes eu e você, como pais, as mães, às vezes no lado profissional, tantas decisões, irmãos, você já acorda tendo que tomar decisão, se você vai com a calça azul ou com a calça branca, se você vai de sapato, se você vai de tênis. A gente toma decisão o tempo todo. E algumas decisões são muito importantes para a nossa vida, são importantíssimas para a nossa vida, e muitas vezes é o Espírito Santo que nos dá essa direção. Essa é a graça educadora que nos dá discernimento. Então existem vários tipos de graça, na minha e na sua vida, e Paulo, ele apresenta esse tipo de graça para mim e para você, essa graça que se manifesta na minha e na sua vida, em tempos difíceis, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, o mesmo Paulo que escreve essa carta, ele fala lá, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, Paulo fala praticamente em quase todas as suas cartas a respeito dessa graça, e esta graça que se manifesta nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida. Então, por que ele diz lá em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Porque Paulo está nos ensinando, quando ele fala isso, dizendo o seguinte: independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua dificuldade, independente das lutas que você esteja vivendo, a graça do Senhor é maior do que qualquer dificuldade. É isso que eu e você precisamos ter entendimento e convicção, independente do momento que eu esteja passando, a luta que eu esteja passando, a graça do Senhor é maior do que tudo. E Paulo, quando ele fala isso lá em Romanos 5:20, ele fala exatamente a respeito disso. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? O que estava acontecendo aqui? Paulo, no capítulo 12, até o versículo 5, esse que nós acabamos de ler, até o versículo 5 aqui, Paulo está falando de uma experiência pessoal que ele teve, uma experiência sobrenatural, uma experiência única, uma experiência maravilhosa, extraordinária. E ele está dizendo aqui, e ele está tomando muito cuidado, porque ele diz, olha, existiu um homem, ele está falando de si mesmo, existiu um homem que 14 anos foi arrebatado, foi levado até o céu, não em corpo ou fora de corpo, isso eu não sei, quem sabe é o Senhor. Então aqui ele está descrevendo, do versículo 1 ao versículo 5, a experiência sobrenatural que ele teve. E ele diz, olha, mas eu preciso, Paulo sabia que todos aqueles que caminhavam com ele, que todos aqueles que viviam, que eram contemporâneos a ele, não tinham tido a mesma experiência que ele teve. Mas olha só que eu vou ler que é melhor. Ele diz assim, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem, ele está falando de si mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se corpo ou fora de corpo, Deus é quem sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, não tem como não lembrar do Henrique Cristo, né? O inefável, né? Mas o que é inefável? Inefável é algo que não dá para explicar. Ele disse que ouviu palavras do próprio Deus inefáveis, coisas que não podem ser descritas. E aí ele continua, né? Ouvi palavras inefáveis. E aí ele continua, de tal que gloriei, não porém por mim, mas salvo nas minhas fraquezas. E aí ele continua no versículo 6,
Pois, se eu vier a me gloriar, não serei louco, porque direi a verdade, mas me abstenho que ninguém se preocupe comigo, mais do que de quem a mim vê, ou a quem de mim ouve. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tive experiências sobrenaturais. Ele está dizendo assim, olha, entre todas as pessoas do meu tempo e fora do meu tempo, eu fui aquele que tive as maiores experiências com o Senhor. Eu fui levado ao terceiro céu, eu ouvi palavras do Senhor inefáveis, eu tive experiências que nenhum de vocês tiveram. Eu tive um encontro com o Senhor que nenhum de vocês tiveram. Entretanto, logo na sequência, o que ele faz? Ele diz, olha, um mensageiro de Satanás me pegou e me esbofeteou. E eu pedi ao Senhor por 3 vezes, Senhor, me livra desse espinho na carne, me livra disso. Aqui, irmãos, nós precisamos entender, e os historiadores dizem, né? A maioria dos grandes historiadores dizem que, quando Paulo fala aqui dessa questão do espinho na carne, de ter sido esbofeteado, é uma figura de linguagem. Isso aqui ele está relatando uma dificuldade pessoal, uma dificuldade recorrente nos dias da sua vida. E ele conta que por 3 vezes ele pediu ao Senhor, Senhor, livra-me desse espinho na carne. E o Senhor, ele entende, né? Ele tem um entendimento que ele diz que o Senhor permite que aquele espinho na carne permaneça na vida dele, para que ele tenha uma vida de humildade, principalmente, para que ele tenha uma vida dependente de Deus. Então Paulo diz, olha, eu tive as maiores experiências do meu tempo, eu tive as maiores experiências que o homem pôde ter, eu tive as maiores experiências que qualquer um na face da terra poderia ter tido. Entretanto, o Senhor permitiu que esse espinho permanecesse na minha carne, para que eu não seja soberbo, para que eu não seja arrogante, para que eu não me sinta melhor do que ninguém. E quando eu pedi 3 vezes ao Senhor, Senhor, me livra desse espinho na carne, ele diz, o Senhor está me dizendo, não vou te livrar não, para você sempre se lembrar que você depende de mim. Irmãos, que lição impressionante para mim, para a sua vida. Que lição impressionante. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Pastor, acabei de casar. Pastor, acabei de abrir uma empresa. Pastor, acabei de fechar um grande negócio. Acabei de ser pai. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. E que bom isso. Que bom isso. Mas Paulo nos ensina aqui que existem algumas lutas e algumas dificuldades que nós temos que lidar ao longo da nossa vida. Paulo está dizendo, olha, eu experimentei o que de melhor no mundo espiritual alguém poderia experimentar. Entretanto, o Senhor deixa claro para mim que eu sou humano e que eu dependo dEle. O que eram, irmãos? Qual a hipótese? O que eram? O que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Alguns historiadores defendem, alguns teólogos defendem, que Paulo, esse espinho na carne que ele diz, seria uma dificuldade visual. Paulo era um homem muito culto, mesmo antes de se converter. Paulo, ele era um homem que estudou e foi criado na melhor escola da época. A Bíblia diz que ele foi educado e foi catequizado aos pés de Gamaliel. Era a maior escola que tinha na época. Então, você vê pelos textos que ele escreve, que Paulo era um cara muito culto. Então, alguns historiadores defendem que ele tinha alguma dificuldade visual, tanto é que algumas cartas ele assina. E alguns historiadores defendem também que ele só ditou e apenas assinou as cartas. Que ele diz, olha, assino essa carta, porque ele tinha dificuldade para enxergar. Alguns defendem isso. Outros defendem que fosse alguma dificuldade física, alguma enfermidade, alguma doença, alguma coisa, alguma debilidade que ele tivesse. Outros defendem que talvez fosse alguma dificuldade na família, alguma necessidade na família. Nós não sabemos. O que nós sabemos, porque não adianta a gente querer explicar o que a Bíblia não explica. O que nós sabemos é, o apóstolo Paulo, nos seus dias, ele tinha uma dificuldade recorrente. Com todo o seu ministério vitorioso, com todas as igrejas que ele fundou, com todos os milagres que foram feitos por intermédio da vida dele, por todas as manifestações do Senhor através da vida dele, ele era um homem que tinha debilidades, e essas debilidades eram recorrentes na vida dele. E enquanto ele viveu, ele precisou lidar com essas dificuldades. E seja ela, a gente não sabe exatamente o que é, existem essas hipóteses, né? O que nós sabemos
era um problema recorrente, era um problema que ele precisava conviver. Sabe, irmãos, e o que eu aprendo com isso? A gente ouve por aí que quando você se converte, que quando você tem uma experiência com Deus, que a sua vida muda completamente. Muda sim, se transforma sim, mas os problemas não acabam. A diferença é, a gente lida melhor com os problemas, a gente aprende a lidar melhor com os problemas, a gente tem discernimento do Espírito Santo para tomar melhores decisões, mas as dificuldades continuarão. As dificuldades na família, dificuldade financeira, às vezes na saúde, as dificuldades permanecerão. Então esse negócio aqui, pare de sofrer, não vai ter, isso é tolice, isso é mentira. Isso não existe, isso não tem fundamentação teológica, isso não existe, e o apóstolo Paulo está nos ensinando isso. Ele diz, olha, vocês querem viver o verdadeiro evangelho, vocês querem viver a verdadeira teologia, vocês querem fazer uma verdadeira exegese, vocês querem aprender realmente o que está escrito, vocês precisam entender que durante a vida, vocês terão lutas e dificuldades. Não adianta, não adianta. Então esse negócio de que me converti, os problemas acabaram, isso não existe. Agora, irmãos, como lidar com as dificuldades da vida? Como lidar com os espinhos na carne? Como lidar com os problemas que nós temos dia a dia? Qual a solução? A gente vive num mundo, irmãos, que tem solução para tudo. Os dias de hoje nós temos solução para tudo. Você abre a internet, está lá, aprenda a ganhar dinheiro, a ficar rico em 6 meses. Como ganhar dinheiro sem trabalhar. Está lá na internet, tem todas essas. O careca, em 90 dias sua cabeça cabeluda de novo. Né, Tadeu? Né, Amori? Está lá na internet. Em 90 dias, olha o antes e olha o depois. E o cara era careca, agora é cabeludo. Perca 20 quilos em 3 semanas. Está lá na internet. Irmãos, eu treino todo dia. Eu faço 25 minutos de esteira todo santo dia. E às vezes vou pesar, eu engordei. Não estou brincando não é retórica, figura de linguagem, não, estou falando sério. E está lá, você abre a internet, perca 20 quilos em 3 semanas. Então tem solução para tudo, solução para tudo. Aprenda a ler um livro em 3 horas. Quantos já viram isso? Irmãos, eu estou lendo o livro, lá eu estou na página 20, eu já não lembro o que eu li na página 16, 17. Quantos são assim? Quantos são assim? Eu sou assim, irmãos. Eu estou no capítulo 2, eu não lembro o que era o capítulo 1. E aí está ensinando a ler um livro e decorar um livro em 3 horas, um livro de 200 páginas. Está lá na internet, está por aí, na internet, se anunciando na televisão. Então, todas estas coisas, nós vivemos num mundo imediatista que tem solução para todas as coisas. E Paulo está nos ensinando exatamente o contrário. Paulo está nos ensinando o seguinte, irmãos, que algumas dificuldades da vida, eu e você vamos ter que aprender a conviver. Nossa, pastor, que palavra! Que a oração foi tão boa no início, a oração fervorosa, oramos uns pelos outros, eu achei que eu ia receber uma palavra, receba o mistério, aí você vem dizer que eu vou ter que conviver com alguns problemas na minha vida a vida inteira. Irmão, exatamente isso. Existem alguns problemas, algumas intercorrências na sua vida, que você vai ter que viver o resto da vida, que Deus não vai tocar nisso. Mas por quê? Porque não vai, porque não quer, porque não é o tempo, porque não há necessidade. Agora a gente precisa, irmãos, ter maturidade espiritual para compreender essas coisas. A mesma maturidade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele está ensinando e mostrando com a sua própria vida, mesmo diante de toda a vida de santidade que ele teve, porque Paulo não tinha só as dificuldades pessoais dele, ele tinha as dificuldades da igreja. Ele foi o fundador de todas essas igrejas. Ele sofria perseguição, porque ele era um fariseu, antes de se converter. Ele tinha outras dificuldades, mas ele diz, o mensageiro de Satanás
me esbofeteou, e por 3 vezes eu pedi ao Senhor, para que me livrasse desse espinho na carne, e o Senhor disse, não, a minha graça te basta. Então existem algumas áreas na minha e na sua vida, algumas situações na minha e na sua vida, que a graça do Senhor te basta. Agora, irmão, agora vamos voltar aqui, vamos fazer vamos fazer uma depuração aqui para você entender. Debilidade não é pecado. Pecado é ser vergonhice. Pecado é ser vergonhice. Pecado é safadeza. Pecado é separação de Deus. Quando Paulo fala aqui, irmãos, de espinho na carne, debilidade, volto a dizer, provavelmente era algo físico. Provavelmente era um problema na família. Provavelmente era algo que ele não podia controlar. Que ele não tinha solução. Ele precisava de um milagre de Deus. Porque nos dias de hoje, o que tem sido pregado por aí, a hipergraça peca, depois você pede perdão. Espinho todo mundo tem na carne. O que Paulo nos ensina não é a respeito disso, irmãos. São debilidades que talvez nós tenhamos que conviver. Nós temos que conviver o resto da nossa vida. E o porquê disso? Sabe por que disso, irmãos? Porque as dificuldades nos aproximam de Deus. As dificuldades nos trazem mais próximos de Deus. É no tempo de dificuldade, é no tempo de luta, é no tempo que eu preciso, é nesse tempo que eu busco mais a presença de Deus, é nesse tempo que eu oro mais, é nesse tempo que eu jejuo mais, é nesse tempo que eu busco mais a presença de Deus. E Paulo entendia isso, por isso que ele diz lá no versículo 10, né? Ele diz assim, porque eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Ele diz, olha, aquilo que eu pedi ao Senhor para que me livrasse, hoje eu sinto prazer. E por que ele sente prazer? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, tudo aquilo que eu e você passamos. Ele diz, olha, nas perseguições, nas injúrias, nas dificuldades, nas dores, todas estas coisas, isso me trazem prazer muitas vezes. E o porquê disso? Porque quando sou fraco, aí que eu me sinto forte. Porque ele sabia que quanto mais luta ele passava, mais dificuldade passava, quanto mais estreito estava, mais ele dependia de Deus. Agora sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? O nosso grande problema é que muitas vezes, quanto mais nós dependemos de Deus, mais a gente quer usar a força do nosso braço. Quanto mais nós dependemos da intervenção divina, mais nós queremos usar o nosso intelecto, a força da nossa mão. E Paulo está dizendo, quando estou passando por luta, quando eu estou passando por dificuldade, quando eu estou passando por tribulações, quando está estreito, quando o deserto está pesado, eu me sinto forte, porque eu sei que é nesse momento que Deus vai me fortalecer, que essa graça que me fortalece, que me sustenta, vai se manifestar na minha vida. Então quando ele diz aqui, não é hipocrisia, não é figura de linguagem, não é retórica para impressionar, não, ele está dizendo aquilo que ele vivia, Então, as dificuldades, irmãos, nos aproximam. E por que as dificuldades nos aproximam de Deus? Porque são as dificuldades que nos mantêm ligados. As dificuldades e as fraquezas nos mantêm ligados espiritualmente. E a vida exige cuidado. A minha, a sua vida exige muito cuidado. Eu, como homem, preciso ter muito cuidado. Eu, como pai, preciso ter muito cuidado. Eu, como pastor, eu preciso ter cuidado redobrado. Eu não sou melhor que vocês, não, irmãos. Não sou nenhum cisco melhor do que vocês. Mas se tem alguém que o diabo quer derrubar, sou eu. Porque ele sabe que, derrubando a mim, vai um monte junto. Eu, como marido, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu, como empresário, preciso tomar muito cuidado. Então, a gente precisa estar sempre ligado, e as dificuldades nos mantêm ligados. E a vida requer muito cuidado. Você jovem, precisa tomar muito cuidado. Você mãe, você precisa tomar muito cuidado. Você esposa, você precisa tomar muito cuidado.
Você, filho, você precisa tomar muito cuidado, andar ligado em todas as áreas. Todas as áreas. E Paulo sabia disso. A vida exige cuidado. E a vida não nos isenta das dificuldades e das lutas. E aqueles que falam o contrário, estão mentindo, estão fugindo das Escrituras. E Paulo lidava com tantas preocupações, irmãos, com tantas preocupações, com tantas dificuldades, mas ele sabia que ele dependia de Deus. Ele fazia, a gente precisa fazer, sempre digo isso aqui, aquilo que é para que eu faça, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer, irmãos. Existem coisas que são tarefas minhas e suas, humanas, e nós precisamos assumir o nosso papel. Homens, você precisa assumir o papel de homem da casa, você precisa assumir o papel de pai, você precisa assumir o papel de provedor. Nós estamos aqui, inclusive hoje, com 11 casais aqui, alguns recém-casados e outros que vão casar, fazendo um curso de casais aqui, e nós temos trabalhado muito a respeito disso. Deixa eu falar um negócio bem claro, que aproveitar aqui, a gente entrou nesse assunto aqui, para não termos problema. Todos os homens aqui, vocês precisam ter, baseado na palavra do Senhor, viu? E, pastor, isso é machismo. Você está na igreja, não vai em papo de Xuxa não, de Ana Maria Braga, de Oprah Winfrey, sai fora disso. Nós somos pautados pela palavra de Deus. Deixa eu falar aqui, homens, a responsabilidade de prover a casa é sua. Vocês estão falando de um pastor aqui que a esposa trabalha e trabalhou a vida inteira. A minha esposa pode trabalhar? Pode e deve, isso é maravilhoso. Ganhava 10, agora tem 20, 18. Mas a responsabilidade é sua. Se amanhã a Eloá chegar para o Mauri e falar assim, eu não quero mais trabalhar, se vira gordinho, vai trabalhar mais. Se amanhã a Gérzia falar assim, Marquinho, não quero mais trabalhar, se vira Marquinho, vai sustentar a casa. Se amanhã a Nena falar, Fabio, não quero mais trabalhar. Aí, Fabião, provoquei agora, hein? Recebe também, Elaine? Viu, Amanda? Amanhã, se você não quiser mais trabalhar. Viviane, viu, Noelma? Tá? A responsabilidade, é do gordinho aí do lado. Agora, existe a contrapartida. Deixa eu contar o meu exemplo aqui, que aí eu ponho minha cara para bater, né? Alguns anos atrás, a Marisa entrou numa crise. Minha vida é muito corrida, minhas filhas cresceram rápido demais. Eu falei, tá bom, bebê. Vou ficar em casa aí, cuidar da casa, você gostando da sua casa é bonita, tá bom, sem problema. Só que assim, você anda num carrão bonito, mas, a gente vai ter que diminuir um carro só agora, tá? Ou então 2 carrinhos velhos. Aí ela já... Falei assim, a gente viaja, a gente faz certas coisas, a gente vai ter que... Ela pensou direitinho, falou, é melhor continuar trabalhando, né? Gostando de trabalhar, né? Então, assim, irmãos, qual que é a contrapartida? E estou brincando, mas falando sério. A responsabilidade, Leonardo, é sua. Entretanto, a DAI tem que viver com aquilo que você consegue dar. Viu, Niedna? Amanhã você não quer mais trabalhar. Pastor, lá chega de hospital, não aguento mais. Você vai viver com aquilo que o Paulo pode te dar. Agora, não adianta você querer ter o mesmo padrão de vida sem trabalhar. Então, aí que entra o comum acordo. Pastor, você é favorável às mulheres trabalhar? Claro que eu sou. A mulher faz o que ela bem entender, irmão. Eu tenho irmãs, uma irmã minha, professora, que a vida inteira ela foi dona de casa. Depois, com as filhas grandes, ela decidiu trabalhar, se formou, hoje é professora, dá aula já há alguns anos e tal, e não havia problema nenhum nisso. A mulher tem mulher que nasceu para ser dona de casa. Pastora Sandra fala isso, já veio aqui várias vezes, falou isso. Pastora Sandra fala, eu nasci para ser esposa e dona de casa, eu sou feliz assim. Dirige, vai para cima e para baixo, prega nas igrejas por aí, mas ela diz, eu nasci para ser dona de casa. E qual o problema disso? Agora, ela vive com aquilo, com a condição que o pastor Davis dá para ela, e não há problema nisso. O que precisa ter é esse equilíbrio, Então, sabe, irmãos, o nosso grande problema é que muitas vezes, isso aqui não é só relacionado aos homens, não, é às mulheres, aos filhos, muitas vezes nós não assumimos o nosso papel, e aquilo que é para eu fazer, eu preciso fazer.
Aquilo que é para você fazer, você precisa fazer. Porque senão, depois você quer colocar a culpa em Deus. Você quer colocar a culpa no destino, no cosmos. Não. Por que você não fez o que você deveria ter feito? Precisamos tomar o nosso posicionamento. Então, Paulo sabia que quando ele estava fraco, que quando ele estava debilitado, que quando vinham as perseguições, ele sabia que tudo que estava ao alcance dele, ele já tinha feito. Deixa eu dar mais um exemplo aqui para ficar bem claro, irmãos, para a gente entender o mundo espiritual. Pastor, eu tive um problema com a minha vizinha. Pastor, eu tive problema com um colega de trabalho, eu tive problema com um parente. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se você está errado ou se a pessoa estava errada. Pastor, eu fui até lá, eu pedi perdão, eu me acertei, eu até me humilhei, levei até um presentinho, fiz tudo o que eu devia ter feito. Mas essa pessoa continua sem olhar na minha cara e diz que nunca mais quer ter relação comigo e diz que não vai me perdoar. Qual o problema, irmãos? Qual o problema? Você fez tudo o que estava ao seu alcance. Eu estou que nem aquele louvorzinho lá, quem eu quero não me quer, quem me quer manda embora, não tem problema. Precisa aprender a lidar com isso, irmãos. Você fez a sua parte? Você foi lá, pediu perdão? Você foi lá, acertou? Você foi lá, levou? Se a pessoa não quiser te perdoar, problema dela, ela está tomando veneno, querendo que você morra. Quem está amarrada com a bigorna, carregando uma bigorna de 100 quilos, não sei quantos quilos você tem, 60, 70, 80 ou 100 como eu, ela está carregando uma bigorna lá, de 100 quilos atrás. Você fez a sua parte. Então, é exatamente isso que Paulo está dizendo, a questão de depender de Deus. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer, agora é com Deus. E talvez Deus não vai fazer. Você vai partir dessa terra, ou a pessoa vai partir dessa terra, sem reatar o relacionamento com você. E qual o problema disso? Talvez seja uma debilidade, uma intercorrência, assim como Paulo, um espinho na carne, que você precisou carregar. Agora nós precisamos lidar com isso, irmãos. Temos que aprender a amadurecer. As dificuldades sempre virão, sempre virão. As fases na vida, sempre teremos as fases da vida. E com as debilidades e com as dificuldades. Agora a gente precisa aprender a lidar com todas elas. E para terminar aqui, para findar, irmãos, eu quero terminar do jeito que a gente começou. Paulo nos ensina aqui, irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. A maior razão da existência da igreja é exatamente para isso, para nós cuidarmos uns dos outros, exortarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, cuidarmos uns aos outros. Nós precisamos disso, e Paulo sabia muito bem disso, que ele sabia que precisava dos outros, dos amigos, e quando nós temos alguma debilidade, quando nós temos algum espinho na carne, alguma dificuldade, nós precisamos primeiro da intervenção divina, e de cuidado dos amigos, daqueles que estão próximos, para atravessarmos o deserto junto, para passarmos pelo fogo junto, para passarmos pelas lutas juntos. Nós precisamos uns dos outros. Você não nasceu para caminhar sozinho. Você não nasceu para caminhar sozinho. E Paulo fala disso. Paulo fala exatamente disso. Ele fala exatamente disso. Sabe, irmãos, o mesmo Paulo, olha o que ele fala lá em Tessalonicenses, no capítulo 1. Não precisa abrir, não. Está no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. O cuidado uns com os outros. Aqui Paulo está falando, irmãos, a respeito daqueles que haviam perdido seus parentes. Paulo está falando aqui a enlutados, aqueles que haviam perdido pais, irmãos, esposa, marido, talvez filhos. E olha o que Paulo fala aqui a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorante a respeito daqueles que dormem, daqueles que haviam morrido, para que não entristeçam como os demais, que não têm esperança. Ele está dizendo, olha, vocês perderam os parentes, vocês perderam as pessoas que vocês amavam, mas não fiquem tristes como ficam tristes aqueles que são do mundo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem, aqueles que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor,
Isso nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Está dizendo assim, olha, aqueles que dormem, aqueles que foram mortos, que já partiram, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu sogro, sua sogra, aqueles que já partiram, na segunda vinda de Cristo, eles serão os primeiros a serem arrebatados. Porque o corpo será glorificado. A gente precisa entender, irmão. Pastor, a minha bisavó morreu ontem. O que aconteceu com ela? O corpo morreu, o corpo foi para a sepultura. A alma, se ela teve uma experiência com o Senhor Jesus e era regenerada, a alma automaticamente foi para o céu. Mas e aí? Na segunda vinda de Cristo, o corpo será glorificado, aquele corpo que está lá na sepultura, será glorificado e se unirá a alma junto com Cristo para a eternidade. É assim que funciona, irmãos. E Paulo está dizendo exatamente isso. Então, nós não podemos nos entristecer como os que são do mundo. Aí ele continua, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que foram primeiro serão privilegiados. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, falando de mim e de você, os vivos, que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele termina, consolai-vos, pois, uns aos outros. Este é o papel da igreja. Paulo aqui estava consolando irmãos e irmãs que haviam perdido entes queridos. Então ele está dizendo aqui, irmãos, independente de qual seja a sua luta, a sua dificuldade, a sua perda, ele diz, há esperança para mim e para você. E ele termina, olha, consolai uns aos outros, exortai uns aos outros, cuidai uns aos outros. Esse é o papel da igreja, este é o verdadeiro papel do corpo. Ele está nos ensinando que nós dependemos uns dos outros. E Paulo foi claro, ele diz, olha, busque ajuda, não ande sozinho, não caminhe sozinho. Agora, diante de toda a dificuldade, de toda a sua dificuldade, como diz no versículo 9 e no versículo 10, ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo Jesus. Ele diz, olha, eu fiz toda a minha parte, eu fui lá, eu me acertei, eu levei o mimosinho, eu conversei, eu pedi perdão, fiz tudo que eu devia ter feito. Agora é com o Senhor. Agora é o Senhor que vai fazer. Eu fui um bom pai, eu cumpri meu compromisso, eu supri as necessidades da minha família, eu supri as necessidades da minha casa, eu fiz tudo que tinha que fazer. Agora é com o Senhor. Eu fui um bom filho, eu honrei os meus pais, eu fiz tudo que eu podia ter feito, com todas as minhas debilidades, as minhas falhas, mas eu fiz o que a Bíblia ensina. Agora é com o Senhor. Tem um caso, irmãos, eu já contei aqui uma vez, uma experiência de um amigo do pastor Davis que ele me contou. Esse moço, ele era jovem, ele tinha 20 e poucos anos na época, e apareceu uma doença nele, eu não lembro agora, e ele foi no médico, e o médico disse para ele, falou, olha, essa sua doença é irreversível, não tem o que fazer, falou, olha, você tem no máximo aí 6 meses de vida. Ele saiu arrasado daquele consultório, arrasado, e ele chegou para os amigos, os irmãos da igreja, um deles era o pastor Davis, e ele falou assim, eu sempre honrei os meus pais, eu sempre fui um bom filho, eu sempre fiz tudo o que a Bíblia ensinou, e a Bíblia fala que aqueles que honram pai e mãe terão vida longa. Então eu vou falar para Deus, Senhor, falando para Deus aqui, Senhor, eu sempre honrei os meus pais, e começou a citar a palavra. Irmãos, esse homem foi curado, ele foi curado e viveu muitos e muitos anos ainda. Então assim, ele profetizou a palavra para a sua própria vida, e a palavra se cumpriu na vida dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. O que Paulo nos ensina aqui, resumindo, em tudo que nós lemos aqui, o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: no mundo nós teremos aflições, teremos lutas, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Existem algumas debilidades, algumas dificuldades que nós teremos que conviver com elas. E vamos passar por elas com a graça do Senhor. E aí ele continua aqui, de boa vontade, versículo 9, de boa vontade, pois mais me glorio nas fraquezas, porque para mim repousa o poder de Cristo. Aí versículo 10, pelo que sinto prazer ou alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Você está se sentindo fraco? Está se sentindo desanimado? Pastor, eu tenho uns abacaxinhos, papagaio para resolver essa semana que não, aos olhos humanos não tem solução. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Quando não tem solução, aí que o Senhor fala, agora é a minha vez de se manifestar. Amém? Quantos creem no poder do Senhor? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Quero orar com você. Pelo que sinto prazer, alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Talvez você esteja passando por alguma dessas. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Essas são as palavras, irmãos. Essas são as palavras daqueles que dependem do Senhor. Não precisa fechar os corredores não, mas pega na mão da pessoa que está do seu lado aí.